para organizar. Estamos ao vivo, direto da E-Commerce Place Studios Brasil, de Peruíbe, essa manhã. Olha, não sei quantos graus tá aqui não, mas tá frio, hein? Tá um friozinho. E esse friozinho... Rapaz, vamos só ver aqui se a gente tá conectado. Vamos dar uma olhadinha aqui. Tá atualizando. Vamos ver se a gente vai conseguir. Vamos lá. Vamos botar o link pra galera aqui subir. Em alguns minutinhos aí a gente já começa. De costume a gente sempre deixa os primeiros minutinhos aí da live disponível pra galera subir, né? Entrar ao vivo com a gente. E depois, propriamente dito, a gente começa, né? Só vou pedir pra galera me dar um feedback aqui sobre a questão do áudio, do vídeo. A gente sempre confere também. Mesmo que a gente usa alguns retornos aqui na ferramenta, mas é importante validar para ver se está todo mundo conseguindo nos ouvir aí, se está tudo chegando bem nesta live de terça-feira, véspera de feriado, né? Eu sei que vocês têm que estar disponível aí para vender, criar anúncio, fazer full, fazer campanha, vender na loja física. A gente sabe que tudo isso é extremamente importante, né? Mas se der para reservar aí esses 30 ou 40 minutinhos só para a gente avançar com o treinamento da ferramenta de precificação, que vai acontecer semanalmente. E se você também não conseguiu assistir essa live ao vivo, fica tranquilo que nós vamos ter o link aí para você assistir na sequência, tá bom? Bom, conforme eu falei, alguns minutinhos só para a galera conectar e a gente já começa, tá bom? Só pegar uma água, um cafezinho aqui, que esse friozinho... Pede um cafezinho. Hoje minha linda, digníssima esposa está aqui comigo. Vai me dar essa honra de servir um cafezinho, hein? Pro seu marido, coisa linda, meu Deus. Amor da minha vida, minha princesa. A cara que... brava que Deus livre. Minhas filhas, não sei quem puxou, mas vamos lá, vambora. Bom, pra gente já ir ganhando tempo aqui, a galera tá conectando aí, tem gente mandando mensagem aqui, tô entrando, beleza? Pra gente ganhar tempo, eu vou só fazer um overview bem rápido aqui, já vai ser o start, né? Já vai ser o começo aí da live, pra gente ganhar tempo, porque hoje a live é bem curta, tá? Mas eu vou fazer só um overview bem rápido do que a gente falou na conexão anterior. É óbvio que tem a live pra você assistir aí, se você perdeu e tal, mas basicamente a gente falou ali das configurações pós-instalação. Então, a instalação é bem simples, né? Nessa versão 5, a gente deixou tudo muito mais prático, onde você conecta com o Mercado Livre, ele já busca ali a sua base de anúncios, ele já traz para você, principalmente a leitura sobre os seus anúncios de catálogo, anúncio tradicional, quantos acionadores você vai precisar utilizar para rodar essa conta, tal. Então, tudo ficou muito otimizado. Então, essa parte de instalação a gente não fala, porque é muito particular, de conta para conta, mas sim a parte de configurações básicas. Então a gente falou sobre possibilidades de fazer ela através de margem fixa, através de margem por curva, né, que é a famosa curva ABC. A gente falou da possibilidade da gente colocar ali o seu percentual de imposto, a gente colocou algumas travinhas ali para valores de catálogo e tudo mais. Então essa foi a nossa aula inicial. E hoje nós vamos focar muito na questão das regras, tá? Das regras de precificação. Eu vou precisar fazer uma passada aqui, um levantamento de algumas regras que já são automáticas da ferramenta, tá bom? Então, galera, ó, de forma oficial, estamos com a live aí iniciada, beleza? Demos alguns minutinhos aí para a galera conectar. Então, estamos com a live rolando. Ó, a galera já está com a gente aqui, o pessoal da Lembo. Pô, obrigado aí pela participação, vocês estão sempre junto com a gente. É uma honra e um prazer, né, trabalhar junto com vocês. Vocês são brothers de verdade, tá bom? Então vamos lá. Então nós vamos falar de algumas regras automáticas, que essas regras já vêm imputadas na inteligência da ferramenta, tá bom? É óbvio que depois a gente pode, através de regras personalizadas, ajustar alguma coisa para um anúncio específico. Mas eu vou citar aqui algumas regras que já vêm imputadas na ferramenta. A primeira delas que eu quero falar e explicar
é a regra da curva ABC versus ganhador de catálogo. Isso é extremamente importante. Já pega um papel, já pega uma caneta, porque isso aqui você precisa entender, senão depois você vai ter confusão de como que a ferramenta funciona, beleza? Vamos lá, e óbvio que eu vou, para explicar essa regra, eu vou usar suposições, né? Então, vamos supor que você colocou lá nas suas configurações, eu vou até já ir para a tela do computador e vou colocar como base uma conta que a gente tem aqui, até propositalmente eu peguei uma conta que a gente está terminando configurações, instalações, para ela ter erros ali ou coisas incompletas para mostrar, tá? Então, eu vou para a tela do computador para a gente conseguir mostrar basicamente o que a gente precisa aqui sobre essas configurações, tá? Eu vou usar como exemplo aqui uma base que a gente fez as configurações da seguinte forma, tá? A gente colocou uma margem fixa de 15% de forma inicial, tá? E 10% permitido para ganhar de catálogo e 5% estamos considerando de imposto, beleza? É óbvio que o que eu for explicar aqui também vai valer para aquela regra de curva ABC. Também vai valer. Mas eu vou usar como exemplo essa daqui porque eu quero facilitar. Eu quero deixar de uma forma tranquila aqui para vocês entenderem, beleza? Bom, o nosso velho amigo bloco de notas sempre vai participar com a gente, tá? Então a gente vai deixar aqui... Vamos lá, vou deixar ele aqui fácil para poder explicar. Essa primeira regra aqui que eu quero explicar... Eu até vou colocar aqui em cima, ó, que depois eu falo daquelas ali de baixo. Ela está relacionada a isso que eu estou mostrando aqui na tela. Então, eu tenho uma regra padrão da ferramenta que ela é fixa para 15% a minha margem de contribuição. 15% é a regra geral, tá? E se fosse curva ABC daria na mesma, mas vamos usar isso aqui para facilitar. E quando for catálogo, veja bem, quando for catálogo, ela pode chegar em 10%. Deixa eu explicar isso aqui então. Se for um anúncio tradicional, tá? Acabei de configurar a ferramenta, ela analisou, somou frete, somou comissão, somou tudo e ela vai colocar o valor de venda do meu anúncio, vai sugerir, né, que até você ligar o piloto automático, ela não vai mexer no seu preço. Ela vai sugerir para você vender, vamos supor, por exemplo, aqui R$200, que é o valor do produto, porque ela está olhando esse produto aqui com uma margem de 15%, tá? Então, tudo suposição aqui para explicar. Isso aqui é a primeira regra automática que a ferramenta tem e ela já está direto na inteligência artificial dela. Então, é importante você entender isso aqui, tá bom? Então, ela tem uma regra de 15% e vamos supor que para vender com 10% aqui daria R$170. Não estou fazendo contas exatas aqui, tá, galera? É realmente para explicar para você. Se ele for um anúncio tradicional, tá? Ele deixaria o seu preço, a sugestão para R$200. Porém, se esse anúncio for um catálogo, né? Ou entrar num catálogo, né? Você vincular esse anúncio a um catálogo, ele passa a analisar essa mínima aqui que é para catálogo. Então, a geral continua sendo 15, né? Só que aí o anúncio deixou de ser tradicional e passou para uma regra de catálogo. O que acontece? Ele vai olhar essa regra de catálogo aqui, né, para poder fazer essa precificação para 10%, se você estiver perdendo ou empatando. Por quê? Porque se você estiver ganhando o catálogo, na madrugada, que é aquela leitura que a gente faz, né, que, poxa, para não deixar dinheiro na mesa, eu posso pegar o preço que eu estou vendendo durante o dia e eu posso dar uma esticada nele na madrugada, para às vezes eu estou vendendo por 170 e o meu próximo concorrente do catálogo está a 205. Então eu poderia vender por 200, por exemplo, né? Ou o meu próximo concorrente está a 190 e eu estou a 170 nesse momento, né? Eu poderia vender a 200 porque... eu seria mais competitivo, eu falei 195, né? Tá, eu não ficaria, mas enfim, é o que a ferramenta vai fazer. Então, o que ela vai fazer? No momento que você tiver ganhando um catálogo, tá? Vamos supor que você ganhou um catálogo aqui nesse valor, tá? Ela só vai chegar nesse mínimo aqui de 10% se você estiver perdendo ou empatando. Porque se você estiver ganhando, ela vai subir o seu preço, tá? De madrugada, para que você consiga... tirar a diferença ali para os outros colocados na posição do catálogo. Então, essa é a primeira regra automática,
tá? Que ela faz o... Vamos colocar aqui, vamos colocar essa regra como aumento automático na madrugada para catálogos. Então vamos resumir essa leitura. É óbvio que isso aqui só vai funcionar se tiver com o piloto automático ativo. Se não tiver, não vai funcionar. Beleza? Uma outra regra automática que a gente tem é o seguinte, tá? Deixa eu tomar mais um golinho de café, que esse café tá gostoso. Pera aí. Se você estiver sem concorrentes, automaticamente a ferramenta também desativa esse mínimo e trabalha com a sua margem geral, tá? Vamos supor, eu estou num catálogo, até vou tentar pegar um exemplo aqui na prática, só para mostrar. Ó, esse cara aqui, por exemplo, tem um concorrente, 10 concorrentes. Olha esse aqui, ó. A ferramenta, ela consegue identificar quantos concorrentes você tem dentro de um catálogo, tá? Por que ela faz isso? Justamente por uma outra regra automática, que é o seguinte: se você não tem concorrente, não tem por que você ficar vendendo por 10%. E aí, lógico, vamos supor que a sua regra geral aqui não fosse 15%, seria 30% a minha regra geral. Não precisa ser tão competitivo nesse catálogo, porque na verdade eu tô sem concorrente. Eu tenho uma publicação, ou eu posso ter 4, 5, posso ter várias contas das minhas próprias outras contas dentro desse catálogo que ela consegue enxergar através dos nicknames que a gente coloca ali, né? Ela consegue enxergar. Então, se você não tem concorrente, o que é um concorrente? É uma outra loja, uma outra conta, que não é nem a conta que você instalou a planilha, nem os nicknames que você informou ali, que a gente mostrou para você, que você pode somar as suas outras contas para você não competir entre você mesmo, tá bom? Então, uma segunda regra automática da ferramenta é: se você não tiver concorrentes no catálogo, tá bom? Ele também automaticamente ele desliga essa regra aqui de catálogo e ele passa a seguir a regra geral, tá? Galera, acho que isso daqui já é uma bela expertise da ferramenta, já é algo assim extremamente importante. Por quê? A gente precisa ser competitivo no que precisa ser competitivo. Naquilo que eu não preciso ser competitivo, eu tenho que buscar, na verdade, rentabilidade, eu preciso buscar lucro, né? Então, aqui já entra uma sacada para a galera aí que tem os seus catálogos próprios, né? Que acho que hoje é uma das poucas saídas que existem no Mercado Livre para você realmente ter escalabilidade, ter volume de visitas, ter volume de vendas e ao mesmo tempo ter um lucro satisfatório, né? Os catálogos próprios. Então, isso aqui já é uma bela de uma informação, que se você não tiver concorrentes, a ferramenta já olha a sua regra geral para você não precisar ser competitivo. Porque a ideia de ter essa configuração aqui de separar o anúncio catálogo do tradicional é justamente essa. Cara, quando for catálogo e eu tiver competitividade de preço, eu sou competitivo. Quando não tem, eu sigo uma outra linha de raciocínio, que é uma linha que vai me oferecer uma rentabilidade maior, tá? E aí eu vou fazer uma explicação aqui também, que é o seguinte, tá? Só um pouquinho que meu... Vamos ver se agora vai. Vou fazer uma outra explicação aqui importante também, tá? A galera tá com a gente no chat aqui, galera. Se tiver alguma dúvida, precisar retomar algum ponto aqui específico, quem tá no ao vivo aqui tem esse benefício, beleza? A gente vai pegando aí as informações devagarzinho, vai lendo no chat aqui para tentar trazer o melhor conteúdo para vocês, beleza? Mas vamos lá. Eu vou colocar aqui uma leitura sobre essa questão que eu estava falando dos catálogos próprios e dessa inteligência da ferramenta. Por que eu acho importante, tá? Porque se você tem um catálogo próprio, tá? E aí, vou até fazer a simulação do jeito que eu estava fazendo aqui, né? Então, 30% é a minha margem geral, tá? Ou pode ser por curva ABC também, 30, 15, 30, 25, 20, do jeito que você quiser aqui. Se você tiver sozinho no catálogo, se você tiver sem concorrente, ela para de olhar a regra do catálogo e automaticamente passa a olhar a sua regra geral, tá? Justamente porque a gente já sabe que geralmente no catálogo é onde você vai precisar ser mais competitivo, tá? E aí, uma vez que você está sozinho e você não precisa ser tão competitivo, ela faz essa alteração para você. E a mesma coisa ao contrário. Se você está sozinho num catálogo, está vendendo com uma margem boa, né? Tá vendendo com uma margem saudável, uma margem legal,
Vou manter aqui a regra fixa com 30% para explicar. Tá vendo com uma margem de 30%. E entra um concorrente no seu catálogo próprio ou num outro catálogo que não seja próprio seu, mas você estava sozinho naquele momento e o cara entrou, automaticamente a ferramenta reconhece que ela tem um concorrente e é por isso que ela usa essa métrica aqui, ó, né, de quantos concorrentes você tem dentro do catálogo, tá? E aí automaticamente ela passa a analisar a sua regra e aí ela passa, em vez de regra geral, ela volta para a regra do catálogo. Então, sem concorrente no catálogo, regra geral. Com concorrentes no catálogo, aí ela olha regra do catálogo. Beleza? Bom, eu vou avançar, que a gente tem bastante coisa para explicar, mas em algum outro momento, se precisar depois reexplicar ou colocar mais exemplos sobre essa regra aqui, é tranquilo, porque ela é bem fácil da gente entender, tá bom? Ainda falando sobre regras automáticas e gerais da ferramenta, tá? A gente também precisa lembrar que a partir do momento que eu instalo a ferramenta e essas regras gerais passam a valer, né? Elas passam a estar ativas, e aí obviamente que eu também estou usando a ideia do piloto automático ativo. O que é o piloto automático ativo? Eu estou permitindo a ferramenta mandar preços para o Mercado Livre. Pode ser de alguns anúncios específicos, pode ser de todos os anúncios. A gente tem a opção aqui de pedir para ela só fazer a gestão, né, de enviar, de só enviar anúncios do catálogo. Então, ó, eu quero que ligue para todos os anúncios, mas eu quero que ligue só os catálogos, né? Então, eu tenho essas duas opções aqui também. Porque de repente os meus anúncios tradicionais eu quero tratar de uma forma diferente, eu quero ver as melhores campanhas que tem disponível. E catálogo não. Catálogo eu sei que é uma briga por preço ali, eu preciso ter um pouco mais de dinamismo no meu preço e tal. Então também tem essa possibilidade, beleza? Então a partir do momento que eu estou com o piloto automático ativo, isso que eu expliquei aqui em cima faz todo sentido você ficar analisando, ou melhor, você deixar configurado, porque a ferramenta analisa e trabalha literalmente para você, tá bom? E vale lembrar também que essas regras automáticas, a gente pode sobrepor elas, acho que a melhor palavra é sobrepor elas, se eu quiser uma regra específica para um anúncio. Então, eu tenho a regra geral, que ela está pegando para toda a conta, e aí são essas regras automáticas também que eu expliquei, tanto de curva ABC, margem fixa e tal, mas eu posso a qualquer momento sobrepor uma regra automática geral, tá? Para uma regra específica por anúncio ou por grupo de anúncios. É aí que a gente vai entrar hoje, então, com a nossa maior explicação, tá? Que é a questão das regras personalizadas, né? Eu acho que aí entra a leitura do que a ferramenta pode fazer de melhor, que é você personalizar uma regra para cada um dos seus anúncios ou por bloco. Né? Então, por bloco de anúncios, eu vou usar a tag, né? Bloco de anúncios, eu vou usar a tag. Eu vou já simular aqui como que eu faço para montar um bloco de anúncios. Obviamente, como é um treinamento aqui, eu vou fazer tudo como se fosse simulativo, né? Eu não vou criar nada real aqui, porque a ideia é mostrar o máximo de ideias que a gente pode, até para que esse treinamento sirva de inspiração aí para você criar os seus próprios blocos de anúncio, né? Que são as tags, criar suas próprias regras, ok? E aí depois nós vamos falar de algumas regras que a gente recomenda, né? Que você possa ter como base aí na sua ferramenta. Mas por enquanto eu vou fazer aqui de forma simulada algumas questões só para vocês pegarem a usabilidade. Eu vou simular aqui como se eu estivesse separando um grupo de anúncios, que são os grupos de anúncios que eu tenho uma importação, tá? Ou pode ser os grupos de anúncios de um fornecedor específico, ou de um representante que você quer separar para estar conversando com o cara na hora que ele vinha aí na sua empresa. Cara, tem muitas fórmulas, muitas formatações que você pode separar. Mas eu vou citar aqui como se fosse produtos de importação, porque é uma forma de você separar ali um bloco de anúncios que de repente, no produto importado que eu trago direto, eu deva ter uma margem melhor, eu deva trabalhar com preços diferentes, tá bom? Para a gente
ter o máximo de leitura, eu vou pegar aqui onde eu deixei margem fixa e eu vou colocar ela por curva ABC, ABCD, ABCEN, né? Para ganhar mais ideias aqui para vocês entenderem tudo que a gente pode fazer, tá? Então eu vou deixar ela como margem por curva. Eu vou colocar aqui, ó, 20%. Eu não vou deixar do jeito que tá aqui, ó. 15, 12, 10, 5 e 12 para o anúncio novo, tá? Essa aqui é a minha configuração padrão e 10 para catálogo, tá bom? Com 5 de alíquota de imposto, beleza? Isso aqui é a minha regra padrão, a minha configuração geral da minha ferramenta. Porém, nos produtos de importação, tá? Eu quero fazer uma outra situação. Os produtos que tiverem a tag de importação, eu quero que a curva A ela não seja 15, igual é a padrão que está lá. Eu quero que ela seja 30. Para os produtos de importação, só que eles forem curva B, ou seja, aqueles produtos que vendem menos, se ele for uma curva B da minha planilha, né, e ele tiver a tag de importação, ele pode vender com 25. Curva C, ele pode vender com 20. Curva E, pô, deu uma encalhadinha ali, vou vender com 15 o meu item de importado. E curva N, se é um anúncio novo, eu vou colocar 25 também. Eu vou mostrar como é que a gente configuraria isso daqui, tá? Para uma tag de produtos de importação. Ah, Andrei, mas eu não tenho produto importado. Galera, é só uma demonstração. Se for importado, se for produto que você compra de fora do estado, se for produto que você vai buscar, e aí você fala, pô, esses caras que eu tenho maior trabalho, eu vou lá na 25 de março, trago no meu carro, eu não quero que venda com a regra geral. A regra geral eu já configurei, né? E eu até vou deixar ela como referência aqui em cima, para não... Ó, vou deixar ela como referência aqui em cima, tá? Lá ela tá 15, 12, 10, 5 para encalhado e 12 para anúncios novos. Então, isso daqui é a minha regra geral, beleza? E para catálogo, quando for catálogo, ela tá com 10% de regra geral, tá? Porém, no meu bloco de importação, eu vou fazer, e o catálogo, se por um acaso algum item de importação meu entrar no catálogo, eu quero que ela tenha pelo menos 20, tá bom? Vamos para a prática, como é que eu faria isso? Eu vou vir, primeira coisa, eu vou selecionar os anúncios que fazem parte desse bloco, tá? Para selecionar, aqui na coluna Qzinha, ó, eu tenho a opção de selecionar. Vamos supor que não, né, esses aqui não são, esse aqui não é também, tal. Então, eu vou selecionar só esses 5. Ele até mostra aqui para você quantos você selecionou. Se você clicar aqui em cima, ó, ele seleciona tudo. Tem que dar um tempinho para a ferramenta carregar. Tá, ó lá, ele selecionou todos os anúncios da conta. E quando, ao contrário, né, quando você desseleciona, também tem que esperar um tempinho, ele apaga. Então, se você tiver selecionado vários e você não lembra, pô, eu não sei que linha que eu selecionei e tal, você quer zerar, é só clicar aqui. No caso, né, vamos supor que você selecionou vários e você não sabe quais você selecionou, mas você quer tirar. Já terminou de fazer o que você quer fazer, criou a tag. Depois que você cria a tag, a ferramenta remove isso aqui, essa seleção automática, tá? Mas vamos supor que você queira remover agora, basta clicar aqui, espera um pouquinho, porque ele é um selecionador ou desselecionador, né, geral, tá? E aí ele vai mostrar que você não tem nada selecionado no momento. Então vamos supor que esse cara aqui, esse aqui, esse aqui e esse aqui são 4 anúncios que eu quero selecionar e eu quero colocar uma tag. Só que antes de eu modificar a tag, eu preciso criá-la. Então eu venho aqui em minhas tags, tá? E eu vou criar uma tag chamada produtos importados. Beleza. Lembrando que a tag é só o agrupador. O que vai mandar é o próximo passo agora, que é a regra, que é o que a gente vai colocar agora. Então, eu venho, depois que eu criei a tag, né, que é o primeiro passo, né, digamos assim, eu venho aqui em ajustes, regra de preço, e aí eu vou falar que, olha, todos os anúncios que contenham a tag, né, então anúncios que vão participar dessa regra, que contenham a tag. Qual é a tag? Produtos importados. Por quanto tempo vale essa regra? Porque eu posso fazer por período específico, posso fazer todas as semanas em dias específicos ou em dias de horários específicos. Eu tenho possibilidade de fazer
tudo isso, tá? Mas eu vou colocar um período de sempre, né? Porque todos os meus anúncios importados sempre devem ter uma regra de margem personalizada. Depois eu vou explicar essas outras aqui, beleza? Mas por hora eu vou pegar essa aqui que é a personalizada, tá? A minha personalizada, ela pode também ser fixa, igual eu vim explicando lá atrás, que eu posso deixar uma margem só e desconsidero questão de curva ABC e N, tá? Ou pode ser por curva ABC. Eu falei que eu ia fazer por curva, então vamos lá. Falei que seria 30, né? 25, 20, 15 e 25. Eu vou olhar no meu bloco de notas aqui, porque, olha lá, 30, 25, 20, 15, N25. E catálogo 20. Catálogo 20. Beleza. E vou salvar essa regra. Ah, então tá tudo certo agora? Eu já criei a tag, né? Selecionei. Aí eu criei a tag. Depois eu criei a regra e vinculei com a tag. Então, aquele processo que eu seleciono aqui a tag é justamente para vincular a regra com a tag. Só que eu ainda não incluí a tag nos anúncios. E aí ela só passa a valer a partir do momento que eu faço esse último passo aqui, que é vir em ações, modificar a tag dos anúncios. E aí sim eu seleciono para esses anúncios aqui a tag de produtos importados. E eu coloco aqui em adicionar todos. Eu vou até tentar fazer uma demonstração na prática aqui para vocês entenderem. Então eu saí de um curva ABC de regra geral para um curva ABC de margens personalizadas com a tag produtos importados, certo? É o que eu estou fazendo exatamente nesse momento. Ele está instalando essas tags nos meus anúncios. Como é que eu consigo ver isso? Ó, ele fica com a tag aqui, ó. Então, os anúncios que eu fiz essa situação, ele me mostrou. Inclusive aqui é o seguinte, eu vou mostrar para vocês que hoje, tá? Na coluna I, a gente vai verificar a margem atual, o preço e a margem atual. Inclusive esse seller aqui está vendendo esse item no negativo. É uma das grandes virtudes da ferramenta, né? Falei até para vocês que nós estamos terminando de importar essa base aqui. Ainda vamos fazer uma reunião, mostrar para o seller, porque uma das vertentes da ferramenta, que é aquela primeira impressão, né? De forma muito rápida, você saber se você realmente está lucrando ou não com seus anúncios. Então, logo de cara aqui, o anúncio que ele mais vende, dá para ver que ele não está tendo uma margem saudável, né? Que ele está com uma margem negativa, mas mesmo assim ele está perdendo no catálogo ainda, porque o concorrente dele está vendendo mais barato, tá? Mas enfim, não vamos falar de catálogo agora, vamos falar de margem personalizada. Na coluna I, você vai enxergar o preço atual e a margem atual. Na coluna... Peraí que eu vou pegar aqui para vocês. Só um segundo. Aqui, ó. Na coluna M de Maria, você vai enxergar o preço que deveria estar, que é o preço correto, de acordo com as regras que você criou, tá bom? E a margem que você criou. Por que ela está mostrando 20 e não 30? Porque eu ainda não atualizei, né? Então, a 20 é aquela padrão que a gente tinha configurado aqui, ó. Né? Eu coloquei as tags, mas eu não... Opa, acho que foi até antes, né? Eu não atualizei depois que eu... Como ela não está no piloto automático, ela não atualizou sozinho. Mas o que eu faço? Eu venho aqui em ações, ó, atualizar e recalcular. Esse produto, como ele está com a tag de produtos importados, então ele teria que fazer aquela conta, identificar qual é a curva desse produto e fazer a atualização para a gente desse item. É que assim, galera, sendo bem honesto com vocês, eu não me lembro se a gente terminou a configuração de instalação. Então, acho que essa base aqui ainda vai estar desatualizada antes de ajustar aqui as margens. Eu preciso terminar a configuração dela. Quer ver? Deixa eu só ler aqui o que ela entendeu. Tinha margem, então... Ah, tá, desculpa. É que esse anúncio aqui é um anúncio de catálogo. Então, tá certo, ó. Seu anúncio de catálogo, ele é 20%, né? Que foi o que a gente colocou aqui, ó. Então, ó, bloco de importação, catálogo 20%. Eu vou até alterar isso aqui, só para vocês verem. Então, ela tá falando que como esse anúncio é catálogo, por isso que eu vim aqui ó, na coluna P, a gente consegue ler o que a ferramenta pensou, né? A gente consegue enxergar exatamente o porquê da explicação desse valor e essa margem aqui, ó. Estava perdendo a competição,
não tinha margem para vencer. Então baixei para a margem mínima permitida de 10%. Porém, esse anúncio está enquadrado em uma nova regra de margens que utiliza margens informadas aqui. Então ele está subindo para esse valor de 18,27, que é o valor que dá os 20%. Eu vou fazer o ajuste aqui de novo na regra, só para vocês verem que essa atualização ela já vai ocorrer aqui, ó. Quer ver? Eu vou pegar essa regra aqui, vou colocar para alterar. Ó, ela abre aqui para mim poder alterar. Então eu vou falar que catálogo não vai ser 20 não, catálogo vai ser 15. Eu vou até mudar aqui no bloco de notas, ó. Então catálogo não vai ser 20 não nessa minha explicação, vai ser 15. E aí eu vou salvar a regra. Tá, deixa eu ver se ele já atualizou ou se ele vai atualizar depois das ações aqui. Mas basicamente é isso que você vai configurar na sua ferramenta e ele vai fazendo esses ajustes e essa configuração para você. Olha lá, ó. Então ele já baixou o preço, estava 18 e pouquinho aqui e agora ele ficou com 15, que é o preço que eu permiti no mínimo para aquele produto. É óbvio, né? Acho que toda vez que você criar essas regras, você precisa estar embasado em alguma coisa, né? Então, eu falei, é um produto que eu tenho um esforço maior, é um produto que eu devo ter um lucro maior, você vai criando essas regras personalizadas, tá bom? Então, vamos fazer então ao contrário aqui, vamos pegar um cara que eu coloquei, ó, que é produto importado, mas não é catálogo, então ele tem que estar com a margem de 30, ó, tá aqui. Vou mudar também para mostrar para vocês, ó, vou lá, vou falar que não é 30 mais, é 35 agora, que eu quero colocar nessa regra aqui. Ou seja, todos os anúncios da conta continuam seguindo aquela regra geral, né, que eu criei aqui, ó, que é a regra geral. Porém, os que têm a tag de importação, que a gente colocou junto, tá seguindo esse cara que a gente vai mudar agora, que é 35. Ó. Tava 30 ali, né? A gente viu antes de abrir. E aí eu preciso ver, como ela não tá quando ela tá no piloto automático, ela já atualiza isso aqui sozinho, sem você precisar fazer isso aqui, ó. Mas se ela não tiver, você ainda tá configurando aí tudo tal, é só fazer isso que ela faz o ajuste. A linha 9 tava por 32,27 com 30 de margem. E agora ela foi para 35,98 com 35% de margem, tá bom? Bom, eu acho que aqui eu já consegui explicar para vocês a importância das tags e de como aplicar, tá? Então, as tags é para você fazer blocos de anúncios, ou pode ser um só, mas você tem que selecionar ele, você tem que criar a tag, você tem que criar a regra, você tem que vincular a tag na regra e depois você tem que aplicar a tag nos anúncios. Ah, Andrei, mas é trabalhoso. É trabalhoso, só que assim, extremamente interessante para você ter uma precificação ou uma possibilidade de precificação para cada um dos seus anúncios ou por grupo de anúncios, tá? Então mostra que a ferramenta ela é extremamente versátil. Se você não tem tempo, quer tocar no automático, em margens fixas ou por curva mais de forma geral, manda bala. Agora, se você tiver tempo de poder ir filtrando esses anúncios, cara, isso aqui eu tô vendendo, mas eu posso ganhar mais nisso aqui. É a melhor coisa que você pode fazer, é montar essas tags e essas regras para que você tenha uma maior lucratividade nos seus anúncios, tá bom? Mais uma vez, como de costume, me dá só um minutinho, só para dar uma conferida aqui, como é que nós estamos a nível de estabilidade, de áudio e vídeo. Aparentemente tá tudo certo, o pessoal tá falando ali que tá tudo bem, show de bola, vamos avançar, tá bom? Bom, então eu tenho também a possibilidade, tá, de fazer também através de regras personalizadas algumas alterações, né? Eu sempre vou ter a regra geral, porque eu preciso ter uma regra para que ele comece a analisar todos os seus anúncios, tá? Só que depois eu tenho as regras personalizadas. Então eu passo por um momento da reunião aqui, tá? Que eu acho que é uma parte bem importante também, de explicar para vocês as regras personalizadas que a gente geralmente já deixa disponível aí, não vem automático, mas nas reuniões que a gente faz com sellers aí que participam do nosso trabalho de
de consultoria individual, né? A gente tem aí uma reunião por semana para fazer o tratamento dessa ferramenta e de outras coisas. A gente também costuma ajustar para deixar algumas regras personalizadas já na conta desses sellers. Então eu vou falar um pouquinho de como você pode fazer. Tá? Então você pode criar tags, tá? E eu óbvio não vou fazer todas aqui, mas eu vou fazer pelo menos 2 aqui para vocês entenderem. Tá? Eu vou criar regras personalizadas de margem fixa. Por exemplo, eu posso selecionar alguns anúncios que eu já fiz uma análise de mercado e, cara, esse anúncio eu não vou conseguir vender com margem maior do que 5%. Eu fiz uma análise, fiz um estudo, eu não compro com grande volume esse produto, ou o fornecedor geralmente tem aumento de tabela, eu não consigo ter uma lucratividade tão grande. Então não adianta eu jogar ele numa regra de curva ABC para ele ficar dando muita oscilação no meu preço, caso eu venda esse produto, porque ele só vende quando está com 5%. Então eu posso selecionar especificamente esse anúncio, ou um grupo de anúncios que eu tenha feito essa mesma leitura, e desligo todo esse negócio de curva ABC, de catálogo e tal, e deixo ele com uma margem fixa de 5%. Eu vou mostrar como é que faz isso na prática então, porque também é uma outra possibilidade que você tem com a ferramenta, tá bom? Bom, para a gente fazer um marco zero aqui, vamos colocar aqui uma leitura inicial. A ferramenta ela é extremamente importante porque antes de você entrar vamos colocar aqui uma paranoia, né, de regra, de margem, cara, você tem que pensar que é o seguinte, a ferramenta vai te ajudar a enxergar o quanto de fato você está tendo de lucro em cada um dos seus anúncios. Então acho que isso aí já é o ponto extremamente relevante e importante para a sua operação. Então, mesmo que ela não precifique automático para você, você pode usar ela para testar regras, para testar preços, para simular valores, para simular lucros. Então já é bastante interessante. Porém, ela é muito mais do que isso. Ela serve para você também mexer no seu preço através da ferramenta. Então é isso que nós estamos explicando aqui hoje. Se você está pegando aqui agora esse vídeo, está meio por cima aí, não está entendendo, a ferramenta está conectada na API do Mercado Livre, vai buscar todas as suas informações de comissão, frete, custo do produto, que a gente já explicou nos vídeos anteriores como é que faz para você chegar com o teu custo do produto ali. E aí nós estamos fazendo agora algumas regras personalizadas, tá bom? Eu vou falar que, cara, esse produto aqui, ó, eu quero que ele tenha uma regra de uma margem fixa de 5%. Então vamos lá, eu vou primeiro criar a tag. E aí dá para criar todas as tags de uma vez, depois cria todas as regras de uma vez e vincula a tag na regra. Dá para fazer do jeito que vocês quiserem, tá? Não precisa ser sequencial igual eu tô fazendo aqui. Então eu vou colocar aqui, ó, margem fixa de 5%. Vou até copiar aqui, ó. Dar um Ctrl C aqui. Pera aí. Ó. Vou pegar isso aqui. E já vou criar as outras também, ó. Então, margem fixa de 10%. Margem fixa de 15%. Vou parar aqui, tá? Só pra... Ou até vou fazer uma também, né? Vou fazer uma aqui para fugir desse negócio de 5, 10 e 15, que dá a impressão que a gente só fala de margens de baixo custo. Vamos colocar aqui uma margem de 30%. Olha lá. Então eu criei várias tags com margens fixas, tá? E eu vou conseguir agora incluir regras que façam sentido com essa tag. Então eu vou lá na minha central de regras, que fica aqui, ó, regras de preço. E aí eu vou fazer o seguinte, anúncios que contenham, né, essa tag de margem fixa de 5%, sempre, tá, vai ter uma margem personalizada, e aí é uma margem fixa de 5%. Tanto no tradicional quanto no catálogo. Então, aqui, se eu colocar essa tag que eu acabei de criar com essa regra vinculada em um anúncio, pode ser catálogo, pode ser o que for, ele sempre vai manter esse anúncio para vender com 5% de margem. Então, eu vou vir aqui e vou aplicar ela, ó. Ações, modificar tag. Ó, margem fixa de 5%. Salvar. Então, a partir do próximo momento que ela atualizar, ela já vai mostrar pra gente que esse produto... Ó, vamos ver por quanto estava aqui, ó.
Ó, ela estava sugerindo para vender com 15%, né? Que é uma linha 13, tá bom? Vamos dar uma atualizada aqui. A partir do momento que você faz a atualização, mais uma vez, repito, se ela estiver no piloto automático, você nem precisa se preocupar, porque aí ela vai atualizar para você isso aqui automaticamente. Ela já mudou o preço e já atualizou para o lucro a margem de contribuição de 5%. Porque eu estou com uma tag de margem fixa de 5%. Hoje estaria vendendo esse produto a R$19,99, com a margem de 9,82, mas agora ele vai abaixar para 18,68, porque eu coloquei com margem de 5. Lógico que isso aqui é só explicativo, tá bom? Isso aqui não tem validade real, tá? Então a gente está deixando aqui só ideias para que você possa aplicar no seu dia a dia aí, tá? Assim como várias outras regras, né? Várias outras regras que você pode colocar. Então você pode colocar margem fixa, você pode fazer acréscimo de margem. Como é que seria acréscimo de margem? Ah, se ele for curva A, mas tiver, por exemplo, com 15% de margem, nesse anúncio específico eu quero deixar 10 extra. Ou seja, ele vai somar os 15 mais os 10 e ele vai para 25. O que seria legal? Porque se um dia esse anúncio cair para uma curva B, ele vai olhar a curva B, que aí geralmente a gente deixa um percentual, né, igual tá aqui. Vamos colocar aqui, ó, se ele tivesse na regra geral aqui. Se ele for curva A e eu somo uma margem extra, que aí já não é regra fixa, né? Não é margem fixa, é margem acrescida, tá? Se ele é curva A e ele tá com 15%, eu vou somar mais 10%. Então ele vai vender com 25% de margem, vai precificar para 25% de margem. Esse lance da margem acrescida ou reduzida é legal, porque um dia que ele parar de vender ou vender menos e ele cair para uma regra de 12, né, que seria da curva B, ele mantém os meus 10 aqui e abaixa o meu preço de 25 para 22. E assim sucessivamente. Se ele chegar a encalhar, encalhou o produto, cara, parou de vender, certo? A ferramenta eu deixei configurado para 90 dias. O que não vendeu em 90 dias ele considera curva E. Então, automaticamente, ele pega esse produto e abaixa ele para 15% de margem, certo? Só que aí ele voltou a vender, ele voltou a ser curva A, eu volto de novo com ele para 25. Ah, e se eu for lá e tirar a margem extra, ele volta para 15 e assim sucessivamente. Então, tem possibilidade também de você fazer margem acrescida ou margem reduzida. Do jeito que eu expliquei aqui agora, também pode ser para menos, tá? O que é legal? Você analisar, ver se faz sentido alguns produtos você trabalhar, tá bom? Cara, tem uma regrinha aqui que é extremamente importante. E aí a gente até sabe, né? Porque essa aqui, ela flerta muito com o perigo, né? Ela flerta muito com um possível prejuízo que você possa ter. Então eu vou usar os últimos 10 minutos aqui para explicar essa regra e essas outras duas aqui para a gente zerar hoje. Então os últimos 10 minutinhos, 13 minutos que a gente tem, a gente vai fazer a explicação dessas regras aqui, tá bom? Eu chamo de botãozinho do F para não falar... Vocês já sabem, né? F-O-D-A... hífenzinho SE. Então, um botãozinho, cara, eu não tô ligando para margem aqui, tá? Eu tô ligando que eu quero ser o ganhador desse catálogo, tá? Antes de qualquer coisa, se você ativar uma proteção que a gente tem aqui, ó, nas configurações avançadas, é interessante para você se resguardar sobre o botãozinho do F. Quer ver, ó? Aqui, ó, preços e limites na configuração avançada, a gente tem aqui, ó, definir um limite mínimo de segurança no preço. Se isso aqui tiver não e você criar uma regra para ser ganhador automático do catálogo, né? Cara, independente do preço do concorrente, independente da margem de lucro que der, eu vou ser o ganhador daquele catálogo. A ferramenta vai analisar para mim e sempre vai me colocar no mínimo necessário. Então, se tem alguém concorrendo a R$100, ele vai buscar um preço que eu consiga vencer aquele cara que está por R$100. Pode ser que seja 110, porque o meu anúncio é full. Pode ser. Pode ser que seja 95, porque o do cara está no full e o meu não está. Pode ser. Qualquer preço. O preço que o Mercado Livre falar que você precisa colocar para ser ganhador do catálogo, tá bom? Automaticamente a ferramenta vai ajustar, obviamente, se ela estiver no piloto automático. Se você deixar aqui como não,
Cara, se o teu concorrente colocar esse mesmo produto que eu tô falando de R$ 100 por 30, ele vai lá buscar o seu concorrente e vai vender com uma margem negativa absurda. Se você vier aqui e colocar um limite de segurança, jamais abaixar do preço de custo. O que ele vai fazer? Ele vai deixar o seu preço de custo como um PMA, que é o preço mínimo daquele anúncio. Lógico, né? Do preço de custo ainda vai ser descontado o frete, vai ser descontado as tarifas de comissão, de imposto. Então, o preço de custo é só para você ter ali um limite. Cara, se eu paguei R$ 50 nesse produto aí que eu estou tentando vender por 100, só exemplo, tá? E o meu concorrente colocar 30, de repente até para me ferrar, ou porque ele está mais desesperado que eu, ou qualquer situação, o meu para no 50, tá? Ou você pode fazer o seguinte, jamais abaixar de 0. Ou seja, eu estou somando o custo, eu estou somando a tarifa de frete, eu estou somando o imposto, eu estou somando a comissão, mas o meu lucro é 0. Então ele vai ser competitivo a qualquer valor da sua concorrência, limitado a sua margem ficar zerada. Essa daqui eu acho que é bem segura e ela é pouco competitiva, infelizmente. Essa daqui é segura também, porque ele nunca vai baixar do seu custo. É muito mais competitiva, porque você permite chegar até no custo da mercadoria. Só que essa aqui você está bancando as despesas de venda, tá bom? Geralmente esse botãozinho do F que a gente fala é quando você quer realmente tirar essa mercadoria da sua frente, porque já não faz mais sentido, a mercadoria ou vai vencer, ou já está com muito tempo de estoque e o que você vai ganhar de lucro nela nem vai pagar para você, de repente, repor. Enfim, não sei. Você tem aí a sua análise e a sua estratégia. O que a ferramenta tem aqui é possibilidades. E se você deixar como não, aqui, né? Aí ele fica aberto e aí ele vai até onde for necessário para vender o produto, independente do valor do prejuízo que ele possa dar, tá bom? Então, eu vou explicar como é que eu ativo aqui esse ganhador automático de catálogo, tá bom? Vamos lá. A primeira regra que eu vou criar, ou melhor, a primeira coisa que eu vou fazer é criar a tag, né? Então eu preciso criar uma tag chamada, deixa eu ver se eu já não tenho. Não, não tenho. Então, ganhador automático de catálogo, tá? Ou ganhar sempre o catálogo. Pronto, vamos facilitar aqui. Então, a primeira coisa que eu fiz é criei a tag. Depois, eu vou lá e vou criar a regra vinculada nessa tag. Então, vou lá, qual que é o anúncio? Anúncio que contém a tag. Qual é a tag? Ganhar sempre o catálogo. Por quanto tempo? Vale para sempre, né? E aí eu vou fazer o seguinte, ó, ações específicas de catálogo. Aí já não vai ser uma margem personalizada, porque eu não sei o percentual que eu vou conseguir ganhar esse catálogo, certo? O que eu sei é o seguinte, é uma ação específica no catálogo. Qual que é a ação? Tá? Sempre ganhar o catálogo independente da margem, tá? Mais uma vez, aquela configuração lá da regra avançada, ela sobrepõe o independente da margem aqui, se você colocar um limite lá. Então vamos dizer que lá é a regra geral e aqui é a regra personalizada. A regra personalizada, antes de ser aplicada, ela vai olhar a regra geral. Então, por isso, se você colocar um limite lá, esse independente da margem aqui para no limite que você colocou lá, seja no custo ou seja no 0 a 0, que seria ali com 0 de margem, tá bom? Então, eu criei essa margem, essa regra com a tag sempre ganhar no catálogo, e aí eu seleciono quais são os catálogos, até posso fazer um filtro aqui, né? Então vamos supor, catálogo, ou seja, eu venho aqui na coluna AW, que eu tenho fácil aqui, ó. Então esses catálogos aqui que eu tô perdendo, e aí eu seleciono aqui, esse produto em específico aqui, eu tô com ele há muito tempo no estoque, eu preciso vender ele a qualquer preço. Então eu venho aqui e vou fazer a inclusão dessa tag. E aí você vai verificar que ele passa a sugerir o preço de ganhar o catálogo, independente da margem de lucro que você tiver. Eu vou até mostrar, né? Pera aí, antes de ativar. Ó, aqui ele estaria precificando por uma margem de 10%, que é o que a gente deixou disponível na nossa regra geral de catálogo, né? Ó, regra geral, catálogo 10, beleza? Então ele estaria sugerindo para vender esse produto a R$14,66 para eu ficar nos meus 10%.
Só que um concorrente aqui, ele tá vendendo esse produto por cadê? R$15,90. R$15,90, tá? Só que, ó, aqui até posso aproveitar rapidinho e explicar sobre os impulsionadores, né? Porque por que dá essa diferença aqui, ó? Ele tá vendendo a R$15,90 e o meu tá R$16,37, né? Ou seja, nós estamos até próximos aqui do meu preço atual para o preço do meu concorrente que está ganhando esse catálogo. Só que o Mercado Livre, para que eu ganhe esse catálogo agora, né, com essa oferta aqui do R$15,90 que tá melhor do que a minha, ele tá pedindo para eu baixar para R$10, R$10,23. Cara, isso aqui é uma diferença absurda. Né? Eu saí de R$16,37 para R$10, eu saio de uma margem de 17% positivo para uma margem de 19% negativo. Tá? Galera, isso daqui infelizmente acontece muito com quem não consegue entender os impulsionadores do Mercado Livre. Tá? Qual que é o maior impulsionador aqui que eu já consigo identificar? O cara é full, o ganhador desse catálogo, essa loja Cameo House aqui, loja Cameo House, né? É logística full e esse anúncio dessa minha conta desse seller aqui não é. Então, obviamente, o Mercado Livre está valorizando muito a logística nesse anúncio, tá? Para poder entregar mais rápido para o consumidor. Então, provavelmente, se ele mandasse esse produto aqui para o full, essa diferença aqui para ele ganhar o catálogo seria muito menor. De repente, com 15,50, com não sei. Aí, obviamente, depende do que o algoritmo também vai fazer leitura sobre reputação, sobre promoção, sobre um monte de outras coisas que ele também analisa para fazer. Mas, principalmente a logística aqui, a gente teria diminuído essa distância. Mas como eu coloquei ganhar no catálogo independente da margem e não travei um limite lá, você vai ver que a ferramenta agora vai atualizar e ela vai me colocar para eu vender a R$10,23 mesmo com menos 19% de margem. Quer ver? Então, ó, eu selecionei aqui. Deixa eu colocar a tag, né? Que foi o que falta ainda para colocar nesse anúncio. E aí eu vou colocar aqui, ó, sempre ganhar no catálogo. Olha lá, salvo, beleza, é a linha 24, ainda não sugeriu porque eu não atualizei, então eu vou atualizar. A não ser que tenha alguma outra sub-regra ali que eu não vi. Ah, não, mas já atualizou. Então, o que a ferramenta teria feito nesse momento? Ela teria ajustado o seu preço para R$10,23, que é o valor que o Mercado Livre está te falando para você colocar, para você ganhar esse catálogo, só que ela ignorou tudo quanto é tipo de informação de margem, por curva, com lucro, sem lucro. Ela falou, ó, você falou para mim que eu sempre posso ganhar esse catálogo independente da margem e você não usou a travinha que nós temos aqui, ó, para limite de preço. Você não usou a travinha de limite de preço. Então é isso que a ferramenta faz quando você usa o botãozinho do F aí para ganhar os catálogos e para geralmente girar mercadoria aí e tirar coisa que está parada no seu estoque. Beleza? Vou falar então sobre a última regra que nós temos aqui, né, para explicar hoje, né, porque nós vamos ter mais conexões, mas nós vamos... Essa regra aqui praticamente ela é a mesma. Eu só deixei aqui como duas listas para você entender que a mesma tag ou até mesmo a mesma regra, ela pode ser vista de formas diferentes, tá? Por exemplo, eu posso criar uma tag onde eu falo que eu não quero que seja alterado esse preço. Eu vou criar uma tag aqui, ó, não alterar preço. Por quê? Esse aqui, de repente, é um produto específico que eu tô, né, como é que fala? Já precificando manualmente, eu já sei o histórico dele, eu sei por quanto vende e tal. Eu não quero que a ferramenta mexa no meu preço. Ela pode continuar vendo a margem para mim, ela pode me ajudar a analisar se eu estou com lucro, se eu não estou com lucro. Eu posso colocar ela numa curva ABC para fazer sugestão. Só que aí manualmente eu vou lá e mexo no Mercado Livre. Posso fazer isso, tá? Então eu vou selecionar esse anúncio aqui e vou colocar... Ah, desculpa, eu não criei a regra, né? Então eu criei a tag, eu preciso criar a regra e vincular uma na outra. Beleza, então vamos lá.
A tag, que não alterar preço, é o nome dela, sempre tá aqui, ó, não mexer no preço. É a opção que eu tenho. Já criamos bastante regra, hein? É legal que tem ainda muita coisa para fazer. E aí, obviamente, eu vou vincular aquele anúncio que eu selecionei. Tá aqui selecionado, ó. Eu vou falar para ele que nesse anúncio aqui não é para mexer no preço. Ou seja, a ferramenta continua funcionando, ela continua analisando todos os dados para você, só que se tiver no piloto automático, ela não vai mandar preço para o Mercado Livre, tá? Então é uma regra bem simples, é só para justamente ela não mexer. Geralmente, quem começa a usar a ferramenta, a gente até, como é que fala? Recomenda, né? A gente até recomenda colocar essa primeira regra em todos os anúncios, tá? Coloca em tudo. Cria essa regra, cria a tag, vincula todos os seus anúncios dentro dessa regra. E aí, usa a ferramenta para conseguir ali fazer essas análises de margem, se adequar à ferramenta. Depois, no próximo passo, o que você faz? Você tira essa tag de alguns anúncios com a API ligada, né? Lógico, com um robozinho lá para mandar o preço para o Mercado Livre, para você ver ela funcionando em alguns anúncios. E aí, de acordo com o que você vai criando as regras, de acordo com o que você vai praticando, produzindo aí, você vai soltando os anúncios para que você tenha esse conhecimento, tá bom? Eu falei que essa mesma regra serve em duas tags, porque é o seguinte, eu posso criar uma outra, só que com um tempo específico. Essa aqui eu coloquei sempre, então ela nunca vai mexer. Mas vamos supor que hoje é dia 7, eu fui lá no Mercado Livre e eu ativei uma promoção manualmente lá de algum produto. Porque, cara, havia uma oportunidade ali, não quis vir na ferramenta, ou qualquer coisa, meu fornecedor me ligou e falou para eu ativar uma promoção agressiva aí, que lá depois ele ia me dar um rebate na próxima compra. Qualquer situação que eu não quero que a ferramenta mexa, porque aí ela ficaria oscilando o meu preço e tal. Eu não quero que ela altere. Só que é o seguinte, eu não quero que ela altere até o final do mês, por exemplo. Né? Eu quero que ela fique com essa tag. Aquela ali que a gente criou foi para sempre. Eu vou criar uma aqui temporária. Então é o seguinte, promoção ativada manualmente. Promoção ativada manualmente. E eu vou colocar aqui de repente uma data, dia 8/7. Beleza? Posso até colocar já a término. Ó, as minhas promoções que eu vou colocar nesse anúncio, elas se encerram em... vou até tirar o ativado aqui para não ficar grande. Ó, promoção manualmente de 8/7, de 25 até 31/7 de 2025. Depois eu até vou explicar algumas ideias sobre essa regra aqui, tá? Que eu acho que ela é bem interessante em algumas situações, tá? Então eu fui lá, selecionei os anúncios, né? Vou criar a regra rapidinho aqui e vou vincular só para vocês entenderem. Então, ó, essa regra que tem essa tag aqui que eu criei, ó, ela não vai ser sempre, ela vai ser por um período específico. Por quê? De hoje até o dia 31, ela não vai mexer no preço. Só que chegou no dia 1/8, eu ia falar dia 32, ó, meu Deus do céu. Chegou no dia 1/8, essa regra que a gente acabou de criar, e a gente estaria vinculando ela agora num anúncio aqui, ela passa a não ser mais válida. Por que ela passa a não ser mais válida? Porque eu coloquei ela para parar dia 31/7. Então eu sei que do dia 8/7 até o dia 31/7, o que está valendo é o que eu ativei manualmente lá. Ela não vai alterar, porque eu coloquei isso na regra. Porém, chegou no dia 1, é óbvio, né? A tag não sai daqui, tá, galera? A tag vai se manter. Eu até vou colocar ela aqui para vocês entenderem, né? Mas a tag não sai daqui da tela. É você que tem que vir e tirar, tá? O que ela sai é a regra. A regra ela tira daquele anúncio porque a regra tem data para finalizar. Então, até o dia 31/7, e poderia ser outras datas, eu só estou usando aqui como exemplo, assim como tudo que eu estou falando aqui. Então, até dia 31/7, a ferramenta não vai mexer nesse anúncio. Pode ser catálogo, pode ser tradicional, enfim, eu travei para que não seja alterado, tá? Aqui ela estaria sugerindo fazer um ajuste, né? Estaria abaixando, ó. Essa coluna N aqui, cara, é assim, a gente conseguiu um marco histórico quando a gente pediu para colocar essa setinha aqui, porque a gente sempre que tinha que vir olhar
se o preço estava subindo ou baixando, né? Ó, esse aqui tá para 28, pelas configurações que eu fiz agora, a atualização, ela estaria baixando para 12. Só que sempre tinha que vir analisar aqui. Então agora ela tá baixando para 12, né? Essa setinha aqui mostra quando tá baixando, essa setinha aqui mostra quando tá subindo. E eu acho que tem uma que é igual, ou ela fica só uma setinha no meio. Aqui, ó, ela fica só setinha no meio quando não tem o que fazer, porque já tá dentro da regra, né? Não tem que fazer alteração nenhuma, então ela fica daquela forma, tá? Então, pro anúncio que eu selecionei, ó, que tá aqui, dia 31/7, a regra cai e aí ela passa a precificar manualmente. Só que, ó, olha só, a explicação que tá aqui agora é que ela estaria fazendo uma alteração, ó, com redução de preço, ficou um desconto no valor, melhor opção promoção. Como eu ainda não atualizei, ela tá com essa regra. Agora, se eu atualizar aqui, vocês vão ver que ela vai falar assim, olha, fiz a conta, tudo bonitinho e tal, mas eu não vou mexer, porque esse anúncio tem uma tag para eu não mexer no anúncio, tá bom? Olha lá, ó, não mexer no preço, ó, tá aqui, ó. E aí ela vai explicar aqui, ó. Não mexer no preço, pois esse anúncio está enquadrado na regra não mexer no preço. Até que dia que fica isso aqui? Até dia 31/7. Chegou dia 1/8, automaticamente ela volta. Aí, lógico, vai voltar para a curva ABC ou para outra tag que você tem aqui colocado já nesse anúncio também, que está vinculado a uma outra regra. Beleza? Para eu não fugir do meu combinado, eu já vou encerrar essa live de hoje, porque eu falei que ela seria rápida. Tem bastante conteúdo aí para você analisar, para você aplicar na sua operação, tá bom? Fico à disposição se vocês tiverem mais alguma dúvida e semana que vem a gente volta com outros conteúdos, porque a gente ainda tem muita coisa mais avançada para falar sobre a ferramenta. Beleza? Um abraço, fiquem com Deus e um ótimo feriado a todos. Valeu!